Olá, este é mais um vídeo do Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para que ajudem a ampliar o nosso alcance. Hoje vamos explicar a respeito do tal voto útil de Lula. Sabemos que Lula, ao preferir se aliar com forças divergentes ao seu projeto político progressista, teve que criar vários artifícios. Um é de que Lula está desenvolvendo um movimento pela democracia, criando uma frente ampla que, supostamente, abriu mão de seus objetivos pessoais para pensar no povo brasileiro e no progresso da nação. A aliança com a direita moderada, coroada pela escolha do neoliberal da Opus Dei, Geraldo Alckmin, para vice na chapa presidencial, fez com que Lula abrisse mão de seu projeto político progressista. Lula estabeleceu compromissos com forças conservadoras que o impedirão a defender o aborto em casos de estupro ou risco de morte à gestante, a cobrança de impostos dos mais ricos e a reestatização da Eletrobras e da BR Distribuidora. E sem um projeto político específico, se limitou a criar um plano de propostas eleitorais de autoria coletiva, com vários partidos envolvidos e Alckmin como um dos autores. Lula, portanto, deixou de apresentar um programa de governo de esquerda. Suas concessões à direita não são poucas nem inócuas. Serão fortes, aproximando o petista ao chamado tucanato clássico, como se define a elite política do PSDB dos tempos de Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil. Com isso, a imagem de esquerdista de Lula deixou de fazer sentido, a não ser entre aqueles que são tomados de devaneios sentimentais bastante profundos. O projeto de Lula passou a se voltar apenas para a realização de paliativos e a concessão de migalhas para a população. É dar aos pobres sem tirar dos ricos, o que irá limitar bastante o conceito de justiça social desejado no Brasil. Lula deixou isso claro. Não vai tirar direitos dos ricos. Não vai extinguir privilégios das elites da ganância e do poder. Lula avisou que os empresários e banqueiros continuarão se enriquecendo no seu governo. Por outro lado, Lula só vai dar pequenos auxílios financeiros aos mais pobres e realizar aumentos salariais medíocres. E como Lula não vai cobrar impostos dos mais ricos, ele vai aumentar a carga tributária que pesará muito nos bolsos dos trabalhadores. Lula não vai cobrar dos mais ricos porque não pode desagradar aos amigos da Frente Ampla, que ajudarão a vencer as eleições. Portanto, o projeto de Lula é incluir o rico no orçamento e o pobre no imposto de renda. O pobre que se vire para pagar mais tributos sem ter que passar fome. Com essas concessões à direita do projeto político de Lula, seu prestígio de líder esquerdista perdeu sua razão de ser. Lula tem que improvisar, apelando para o jogo sentimental, tentando conquistar o eleitorado pela emoção, já que não existem razões para ele ser o verdadeiro favorito da campanha presidencial. Ele abriu mão de muitas propostas e agora precisa usar a narrativa de forte carga emocional, a do político que irá combater a fome. Com isso, Lula compensa o vazio de seu projeto político através da exploração das fraquezas emotivas da população. Essa atitude fez Lula perder uma grande porção de seguidores de esquerda. As classes trabalhadoras, abandonadas por Lula, não passaram a apoiá-lo. E aí o que se viu foi um Lula qualquer nota, um Lula qualquer coisa, reduzido apenas a uma vaga antítese do bolsonarismo, num maniqueísmo político produzido artificialmente para criar um clima de fla-flu no eleitorado brasileiro. O que se vê é apenas um Lula sem forma nem perfil definido, moldado apenas pelos mitos que variam entre aqueles que o apoiam. Entre o empresariado e o setor financeiro, por exemplo, Lula é um político moderadíssimo, que nunca irá romper com o receituário neoliberal dos donos de grandes fortunas. Entre o povo em geral, é uma pessoa divinizada, que trará o milagre de tornar o Brasil mais feliz e solidário. Entre as esquerdas orgânicas, Lula ainda é aquele sindicalista de 50 anos atrás, que precisa se lembrar do seu passado e atender às demandas de esquerda. Todos esses mitos se reúnem para um pretexto de suposto movimento pela democracia, visando eleger o petista em primeiro turno. Para compensar a debandada de esquerdistas e de grande quantidade de trabalhadores e camponeses, decepcionados com as atitudes recentes de Lula, que fez questão de, entre outras coisas, ter o eterno tucano Geraldo Alckmin como vice em sua chapa, o candidato do PT tem que usar artifícios para manter seu favoritismo. Se Lula se aliou com a direita moderada, tem que dizer que está fazendo uma frente ampla de recuperação da democracia. Compensa-se o vazio de ideias pela suposta diversidade política e ideológica. Isso tem como objetivo fazer com que Lula atraia uma grande força de apoio da direita moderada, enquanto tenta, em vão, evitar ou reverter a debandada do apoio esquerdista.
E como Lula perdeu pontos no seu favoritismo político, a ideia que se desenvolveu é a tese do voto útil, uma espécie de chamariz para que qualquer brasileiro que fosse contra Jair Bolsonaro somente votasse em Lula, por ser o petista o único que, na teoria, irá salvar o Brasil. De acordo com a tese do voto útil, votar em outros candidatos que não sejam Lula nem Bolsonaro seria fortalecer os votos ao candidato fascista que concorre à reeleição. Daí os ataques dos lulistas a Ciro Gomes, acusado, de maneira indevida, a ser linha auxiliar de Jair Bolsonaro. A diversidade política não pode atuar de maneira autônoma, através da competição presidencial, mas apenas num bloco político único, cujo centro é Lula. Quem agir contra isso sofre ataques das esquerdas lulistas, que até mesmo em Ciro e Simone Tebet põem um rótulo de pretensos colaboradores do bolsonarismo. Ou seja, existe a falácia de que tudo que não for Lula é sempre Bolsonaro. Voto útil seria, portanto, aquele voto de emergência para evitar, em tese, a continuidade do projeto fascista de Bolsonaro. O mais gozado disso tudo é que, enquanto a mídia esquerdista em geral apela para o voto útil para eleger Lula no primeiro turno, surgem colunistas de esquerda que depois falam que votar em Lula não é voto útil, mas voto consciente dotado de responsabilidade histórica, como se a história do Brasil já tivesse reservado automaticamente o assento presidencial para Lula, a partir de janeiro de 2023. Recentemente, o movimento de políticos do PDT resolveu romper com Ciro Gomes e, supostamente vinculados ao legado político do fundador Leonel Brizola, decidiram apoiar Lula, sob a desculpa de que o falecido político gaúcho estaria apoiando o petista. É verdade que Lula e Brizola foram aliados, e Brizola foi vice de Lula em 1998. Mas houve momentos em que Brizola e Lula tiveram sérias divergências políticas, daí que o apelido de Sapo Barbudo foi dado a Lula pelo próprio Brizola. Hoje o gaúcho, se tivesse vivo, não aprovaria a atual campanha de Lula e suas concessões já conhecidas. Mas isso pouco importa, num Brasil em que as pessoas moldam os mortos não como eles realmente eram, mas como as pessoas gostariam que eles fossem. Usar Leonel Brizola como um cabo eleitoral póstumo de Lula é apenas um ingrediente entre tantos para forçar o voto útil a Lula, dentro da seguinte manobra. Aos que ainda não decidiram votar em Lula, cria-se a narrativa do voto útil. Com a adesão a Lula, fala-se depois que não se trata de voto útil, mas de missão histórica de recuperar a democracia. Tudo para forçar e consolidar a vitória eleitoral do petista no primeiro turno. Ficamos por aqui. Curtam, compartilhem, façam sua inscrição e ajudem o nosso canal a ter um maior alcance. Agradeço a atenção. Um abraço a todos.